Vamos ao texto bíblico. Eu quero ler Mateus capítulo 2, na realidade eu leio de 1 a 12, aí depois eu volto e o Lucas coloca para nós o verso 2, que é o tema central. Mas eu decidi ler todo o texto por conta de todo o contexto. Então eu leio de 1 a 12, volto e sublinho o versículo 2, e aí o irmão Lucas coloca para nós na tela, tá bom? Peço que você abra o seu texto bíblico, que você me acompanhe, tá bom? Então o nosso tema hoje é: onde está o Rei dos Reis? Onde está o Rei dos Judeus? Que essa é a pergunta que os magos fazem. Mateus capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim o texto: Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. E aqui eles estavam citando a profecia. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também possa ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou no local onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, prostrando-se, o adoraram e abriram os seus tesouros, entregando-lhes as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. E agora sai na sua tela o versículo 2 do capítulo 2 que acabamos de ler. Diz assim o texto sagrado: E perguntavam: onde está o rei dos judeus? Onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ore comigo mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Nós te louvamos por Jesus, por meio de Jesus e pelos méritos de Jesus, e queremos, ó Pai, nessa manhã te honrar e glorificar o teu nome. Pedimos mais uma vez que o Senhor fale ao nosso coração, pois essa é a nossa oração de gratidão, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Essa é a pergunta inquietante, e essa pergunta também é provocativa. É provocativa porque nos leva à reflexão e à busca do arrependimento e até do entendimento do nosso relacionamento para com Deus. Onde está o rei? Onde está o rei dos judeus? Onde está o rei dos reis? Que esse título é dado a Jesus. Então essa pergunta é provocativa e promove em nós grandes reflexões, porque na realidade aqueles magos foram até a presença de Deus e assim queriam ver o menino, queriam ver o rei dos judeus, e eles então ficam inquietos com essa pergunta. Eles fazem essa pergunta: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Então esse é o princípio do Natal, o princípio em que nós vamos adorar o menino, vamos adorar o rei, vamos adorar o Senhor da vida, o Deus conosco, e assim nós somos guiados pela estrela, assim como eles também foram guiados pela estrela. Eles viram a estrela, eles viram esse sinal e seguiram na busca
busca de encontrar o rei dos judeus e assim poder adorá-lo. Mas também essa pergunta é inquietante, porque se essa pergunta não for respondida de forma adequada, nós permaneceremos nos nossos pecados, permaneceremos na nossa tristeza, nas trevas, e assim nós não veremos a glória de Deus. Essa pergunta precisa ser respondida por nós, principalmente nesse tempo chamado do advento de Jesus, o momento, o mês em que nós separamos para falar a respeito do nascimento do nosso Senhor e do nosso Salvador. Onde está o rei dos judeus? E a minha fala e a minha pergunta é que você, no final dessa reflexão, possa dizer assim como eu tenho dito: o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores mora no meu coração. E também peço que você possa falar isso, que você possa falar assim: olha, o Rei dos Reis mora no meu coração. A sabedoria bíblica vai dizer para nós no livro de Eclesiastes que Deus plantou a eternidade dentro do nosso coração, e assim todos os nossos prazeres, desejos e todos os nossos sonhos dessa vida, do aqui e agora, não podem preencher esse vazio que há dentro de nós, essa busca, esse anseio pelo transcendente que há dentro de nós. E por isso o nascimento de Jesus, ele completa essa lacuna da nossa existência e dá todo o significado para a nossa vida. Em dezembro, nesse mês em que nós paramos as nossas vidas para a reflexão do nascimento de Jesus, nós podemos ver, assim como o Tim Keller diz, o impacto do nascimento de Jesus nas nossas vidas. E é engraçado que cada ano que vai se passando, a gente já conhece a história, a gente já se debruçou na história. Em outros anos a gente viu algumas peças teatrais a respeito da história, nós já ouvimos canções ditas a respeito do nascimento de Jesus, já lemos livros, já ouvimos sermões, mas a cada ano esse evento magnífico, eu diria assim, um evento crucial da história da humanidade, um momento em que Deus, na plenitude dos tempos, envia o seu Filho. Então nós podemos ver que essa linda história, na realidade a história do Evangelho, ganha novos contornos nas nossas vidas e ganha novo significado na nossa existência. Eu tenho desfrutado e gosto muito, quem anda comigo sabe, gosto muito do tempo do Natal, das decorações, das roupas, da linguagem, dessa perspectiva da decoração da casa, da igreja, toda a nossa vida de alguma forma é tocada pelo nascimento de Jesus. Mas a cada ano eu tenho recebido várias reflexões, várias manifestações de Deus, e nessa oportunidade, nessa manhã, eu quero responder essa pergunta: onde está o Rei dos Judeus? E eu quero que no final você fale comigo: está aqui dentro do meu coração, porque tudo aquilo que eu busco, tudo aquilo que eu almejo, tudo aquilo que eu sonho, na realidade eu não consigo fazer tudo isso sem a presença do Senhor Jesus. Tanto é verdade que Ele disse para nós que nada conseguiríamos fazer se não buscássemos a presença dEle. E assim, esse momento especial em que nós estamos refletindo o amor de Deus ao enviar seu Filho, o amor de Deus ao enviar o seu Filho se submeter à encarnação e ficar encarnado, ser um como nós, viver entre nós, sofrer as agruras, as dificuldades, sofrer as tentações e assim vencer tudo isso. É maravilhoso demais para nós pensar a esse respeito. Vamos ao texto. O texto diz para nós que Jesus nasceu na cidade de Belém, na Judéia, no versículo 1. E aqui nós temos essa preciosidade da profecia bíblica que se cumpre no nascimento de Jesus. É muito interessante porque Belém é uma cidade extremamente importante no Antigo Testamento. Belém significa literalmente a casa do pão. E aqui nós temos essa referência que Jesus nasceria nessa cidade. Se você está aí com o seu texto aberto, você pode me acompanhar no versículo 6. A profecia do Antigo Testamento dizia assim: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque havia um certo preconceito dizendo que Belém era uma cidade extremamente pequena, e a profecia diz que essa cidade não poderia se sentir menor ou apequenada, porque ela receberia aquele que
governaria toda a nação de Israel e governaria, na realidade, o mundo. Ali nasceria o Rei dos Reis. Então isso é muito importante na nossa compreensão bíblica a respeito do Natal, porque o Natal, em primeiro lugar, é o nascimento de Jesus na terra de Belém, na cidade de Belém. E nós sabemos que Belém significa a casa do pão. Então Jesus nasce no Natal para ser para nós o pão da vida. Haja vista que ele disse para nós: eu sou o pão da vida, e quem come de mim nunca mais terá fome, quem bebe meu sangue nunca mais terá sede. Então todos os nossos anseios, todas as nossas projeções, todas as nossas concepções a respeito da felicidade, do amor, da paz, do preenchimento interno, dessa devoção nossa em relação a Deus, tudo isso é preenchido com a presença de Jesus, e assim Jesus nos satisfaz. Jesus é suficiente para trazer essa proposta de saciedade, se assim eu posso dizer, ou até mesmo de completude. Nós nos tornamos completos quando nós vamos até a presença de Jesus, quando nós entendemos que Jesus nasceu na cidade de Belém, na casa do pão, se tornou o pão da vida, e aí todas as vezes em que nós nos alimentamos ou temos acesso ao pão, temos que lembrar a respeito de Jesus, temos que lembrar aquilo que Jesus faz e está fazendo na nossa vida, na nossa existência, e da forma como Ele supre todas as nossas necessidades. No livro de Salmos nós temos várias expressões dos salmistas dizendo que a nossa alma tem fome de Deus, tem sede de Deus, e aí nós temos Jesus que nasce na casa do pão, se torna o pão da vida, e nós então temos acesso para saciar a nossa fome, a nossa sede de Deus. Então as pessoas que buscam a Deus, as pessoas que buscam nessa proposta de espiritualidade, essas pessoas que buscam entender a respeito da magnitude, da presença de Deus, precisam ir a Jesus, e o Natal é esse grito, esse clamor, é essa mensagem poderosa dizendo que Jesus nasceu na cidade de Belém, que Jesus é o pão da vida, e quem quer ter a sua vida satisfeita, quem quer viver feliz, quem quer viver alegre, completamente abastecido, preenchido com a plenitude da graça de Deus, precisa se alimentar de Jesus, ou seja, precisa ter parte com Jesus no reino de Deus, e Jesus é o nosso pão, o pão que desce do céu. Até lembrei daquele hino que nós cantamos na celebração da ceia, né? Que Jesus é o pão do céu, o pão que veio até nós, e nós somos satisfeitos e completamente preenchidos, porque Jesus provê a nós o alimento físico, obviamente, mas Ele provê aquilo que nós tanto almejamos para a nossa alma. Jesus satisfaz a nossa vida e a nossa existência. Por isso aqueles e aquelas, né, que se rendem a Jesus, que comem de Jesus, que vivem com Jesus, não precisam mais ficar buscando nas outras propostas da religião algum sentido para a sua existência, mas agora estão completamente abastecidos pela presença de Jesus. E ainda no versículo 6, a profecia do Antigo Testamento falava que Jesus nasceria em Belém, a casa do pão, como eu acabei de dizer, mas também que de Belém sairia o guia, e essa expressão guia está com o G maiúsculo, dizendo para nós que Jesus é esse guia, e esse guia aqui na expressão hebraica e traduzida aqui para o grego significa o pastor, e o texto na sequência vai dizer para nós que de Belém sairia o guia que apacentaria o povo de Israel. Então o Natal também é o movimento, esse momento em que nós temos a real concepção de que nasceu também o nosso pastor, nasceu o pão da vida, e em segundo lugar, nasceu o pastor que vai apacentar o povo de Deus. Então o Natal é esse momento em que nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, e que nós precisamos fazer a reflexão de que nós somos ovelhas do seu povo, como diz o Salmo 100, e rebanho do seu pastoreio. Nós precisamos submeter a nossa vida, a nossa existência a Jesus, e Jesus precisa ser de fato guia, porque essa expressão guia aqui tem um sentido, obviamente, de aquele que conduz, aquele que mostra o caminho. Tanto é que Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é esse caminho, e Ele vai conduzindo
a nossa existência, Ele vai guiando os nossos passos e por isso Ele é o nosso guia. Nós não podemos ter outros guias, nós só precisamos de Jesus e só precisamos seguir os passos de Jesus. E essa reflexão é muito importante para esse tempo, porque às vezes nós tomamos decisões a partir dos nossos referenciais, da nossa própria vida, da nossa própria existência, ou até mesmo dos nossos próprios pensamentos, e aqueles e aquelas que são ovelhas de Jesus precisam se submeter, estar debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Não é mais aquilo que eu quero, que eu sonho, que eu planejo, que eu tanto desejo, mas é aquilo que Ele quer, que Ele deseja, que os propósitos dEle na minha vida e também na sua vida. Então o Natal traz para nós essa reflexão de submissão à vontade de Deus, em que nós nos colocamos na presença dEle com a concepção e com a certeza de que nós somos ovelhas e que nós precisamos ouvir a voz de Jesus e que Ele vai então nos guiando durante toda a existência da nossa vida. E isso traz para nós essa proposta de entrega, em que nós precisamos entender que nós somos ovelhas, nós somos errantes, nós somos pequenos, nós somos falhos, nós somos tão pequeninos, nós não sabemos cuidar da nossa própria vida e precisamos desse guia chamado Jesus. E aí vem a tentação no nosso coração e na nossa vida, que a serpente tenta cantar aquela bola para nós, assim como foi com Adão e com Eva. Não é bem assim que Deus disse, e nós precisaremos combater essa tentação e falar assim: é assim que Deus disse, sim. Você não precisa de Jesus, e nós falaremos assim: nós só vivemos com Jesus. Você não precisa se submeter ou ouvir todos os conselhos de Jesus, e nós falaremos: não, nós precisamos de todos os conselhos de Jesus. Não, na época do Natal você pode, assim, fazer planos para 2021, e nós falaremos: nós faremos planos para 2021, mas de acordo com a vontade de Deus, mas nos submetendo à vontade do nosso Senhor. Nós não cairemos mais nesse conto mentiroso da serpente que diz que nós podemos tomar conta da nossa vida. O Natal traz para nós essa linda reflexão: nós somos ovelhas, e ovelhas precisam do pastor, e por isso o Natal é esse nascimento do grande pastor, do sumo pastor, como a Bíblia vai falar no Novo Testamento, do supremo pastor, daquele que vai guiar as nossas vidas. E é muito interessante que o texto fala para nós, a profecia diz que haveria de chegar o guia, e esse guia, chamado Jesus, apacentaria o seu povo. Então nós somos errantes e ficamos completamente desfocados do rebanho, e aí vem Jesus, o grande pastor, e começa a apacentar o seu rebanho, começa a trazer as pessoas para mais perto do convívio da igreja, e ele então vai apacentando, ele vai acalmando. Tem algumas ovelhas que nós conhecemos que são rebeldes, algumas ovelhas que fogem do aprisco, fogem do rebanho, mas Jesus é esse grande pastor que vai trazendo, que vai cuidando, ele vai tirando as feridas, ele vai tratando as feridas, ele vai trazendo as ovelhas para perto do aprisco. E graças a Deus que nessa hora, nesse momento, nós temos 47 pessoas conectadas, nos acompanhando. Graças a Deus que Jesus te trouxe nessa transmissão. Amém, glórias a Deus por isso. É esse Jesus que vai nos apacentando, é esse Jesus que vai nos colocando nessa esfera de relacionamento chamado igreja. O que seria de nós sem o nascimento de Jesus, o pão da vida? O que seria de nós e da nossa existência sem esse guia que vai norteando todo o nosso caminho, vai mostrando quais serão os próximos passos na nossa própria caminhada? E assim temos a Jesus como o grande guia que vai apacentando o seu povo. E aí nós chegamos no versículo 2, volte comigo lá, nessa grande pergunta que nós estamos tentando responder desde o início: onde está o rei, o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E aqui é muito interessante porque os magos representam para nós pessoas que não tinham nenhum contato, ou não tinham vivência com a espiritualidade de Israel. Eles não tinham essa noção de todas as profecias, eles não tinham essa percepção ou essa vivência de que eles precisavam então ser filhos de Abraão, que eles precisavam
confiar e crer nas promessas do Antigo Testamento. Nós não temos essa informação, simplesmente eles são do Oriente, eles vivem numa possibilidade muito diferente e até mesmo numa religiosidade completamente distinta a respeito do povo de Deus, mas eles são guiados pela estrela, e aí nós sabemos que eles têm essa proposta da astrologia. Certamente eles gostavam disso e assim tinham um conhecimento voltado para essa área, mas eles olham para a estrela, eles sabem, eles veem a estrela e eles vêm até a presença de Jesus, eles estão à procura de Jesus com o intuito de adoração. E aqui também nós deveríamos entender que o Natal, em terceiro lugar, é um tempo de adoração, é um tempo de comer o pão da vida, é um tempo de ser pastoreado por Jesus. Em terceiro lugar, é um tempo de adoração. Esse tempo do Natal nos convida à adoração, nos chama à adoração. Os cânticos, as canções, os hinos, as músicas, as poesias. Infelizmente esse ano não teve poesias, né? Não tivemos uma declamação de poesia por conta da pandemia, mas assim, tudo ao nosso redor nos leva à adoração, a ideia de troca de presentes, e aqui nós temos os magos com esse intuito. Eles foram procurar a Jesus com o intuito de adorá-lo, e assim nós também temos esse entendimento, porque estamos estudando o livro do Apocalipse, e nós temos aprendido que nós passaremos a eternidade adorando ao nosso Deus e Pai que está no trono, e adorando o seu Filho, o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo, e nós passaremos a eternidade adorando o Senhor Jesus. E somente um rei é digno de louvor, é digno de honra e é digno de total adoração. E assim esses magos vão até a cidade de Belém procurar a Jesus. E aí no versículo 3 diz o texto que Herodes ouviu tudo isso e ficou alarmado, e passou então a procurar e quis então convocar todos os sacerdotes, os escribas, e quis saber um pouco mais a respeito dessa profecia a respeito de Jesus. Ele ouve a profecia, ele fica sabendo, e aí no versículo 7 ele diz assim o texto: com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Ou seja, ele pediu informações a respeito da profecia. Os magos estavam falando que de fato eles já haviam contemplado a estrela, ou seja, já estava consolidada a promessa, já estava consolidado o nascimento de Jesus. Jesus já estava entre nós, já estava vivendo entre nós, ainda era um bebê. E assim no versículo 8 ele os envia os magos a Belém com a informação seguinte: vocês vão lá e vocês vão observar tudo isso que vocês estão relatando. Eu quero saber todas as informações a respeito do menino, e quando vocês encontrarem o menino, vocês vão me avisar, porque eu também quero ir lá para adorá-lo. Olha que mentira. E é interessante isso, porque no Natal nós temos a expressão das pessoas que de fato querem adorar a Jesus, e na expressão das pessoas que falsamente querem adorar a Jesus. Olha que incrível. O texto diz para nós que os magos saíram de suas casas com presentes e queriam de fato adorar Jesus. O foco, o alvo deles era adorar a Jesus. Mas Herodes, e nós conhecemos a história, Herodes não queria adorar a Jesus, mas ele conta uma mentira, ele falseia o seu discurso. Ele fala o seguinte: me avisem quando vocês encontrarem o menino, porque eu também quero ir lá adorá-lo. Mas na realidade ele queria saber onde o menino estava para matar o menino. Assim como muitas pessoas no nosso tempo querem adorar Jesus, e tem uma grande ala que quer adorar Jesus, e tem muitas pessoas que não querem adorar Jesus e fingem que querem adorar Jesus. São aquelas pessoas que falam assim: eu fico emocionado com o Natal é uma data emotiva para mim. Aí você fala assim, uma pergunta: mas o que o Natal significa para você? Significa, não sei responder. Ela gosta do Natal, ela gosta do clima do Natal, ela gosta das luzes do Natal, e ela gosta até do Papai Noel, mas nesse ano deu ruim para o Papai Noel, né? A coisa ficou complicada para ele, talvez só por videochamada, mas Jesus continua presente. O grande Cristo continua sendo adorado, e as falsas propostas de adoração continuam caindo por terra.
Tem muitas pessoas que são semelhantes a Herodes, que querem ouvir a respeito de Jesus, mas não se rendem a Jesus, não querem adorá-lo na beleza da sua santidade, não querem servi-lo, não querem ser discípulos de Jesus. E o nascimento de Jesus traz para nós esse princípio da adoração. Agora, eu preciso dizer para você que a adoração está completamente atrelada ao serviço, à entrega, à renúncia, aquilo que nós temos. Eu gosto inclusive muito de um texto do Antigo Testamento, quando Davi fala assim: como eu posso ir adorar a Deus se isso não me custar nada? Se isso não tiver algum impacto na minha vida? Eu não consigo entender isso. E esse princípio segue aqui o texto, porque na realidade o texto vai dizer para nós que os magos desejam adorar a Jesus, mas eles não vão de mãos vazias. Esse é um princípio básico da adoração. Porque adoração é serviço, é entrega, é renúncia, é aquilo que eu posso fazer para adorar aquele que tem mais poder e mais força do que eu, nesse caso Jesus. E o nosso culto é somente direcionado a Deus por meio do sacrifício de Jesus. Somente adoramos a Deus e somente adoramos a Deus pelo sacrifício de Jesus. E diz o texto no versículo 9, que depois de ouvir o rei Herodes, os magos partiram, e a estrela que eles viram lá no Oriente, eu achei isso sensacional. Eles viram a estrela lá no Oriente. Agora eles estão aqui buscando a Jesus na terra de Belém. E aí, depois que Herodes fala com eles, eles vão andando e essa estrela vai na frente deles. Diz o texto que a estrela que eles viram os precedia até que, chegando, parou aonde estava o menino. Eu não sei se você já se colocou na história, já se colocou dentro da história. Eu sempre fico tentando trazer os leitores bíblicos para dentro da história. Me acompanhe. Esses camaradas têm a profecia, têm a ideia, recebem a missão de ir até onde Jesus está. E aí eles veem uma estrela. Imagina, você chegando para alguém hoje falando assim: como você ficou sabendo a respeito de Jesus? Não, eu vi uma estrela. Como assim? Não, eu vi uma estrela. E a estrela passou e eu entendi que essa estrela está anunciando o nascimento de Jesus. E eles correm atrás da estrela. E depois que eles conversam com Herodes, eles vão até Jesus. E a estrela vai em cima deles os precedendo, vai os guiando. Que incrível isso. Imagina você dando um passo. Se fosse nos nossos dias, a turma ia falar que a gente estava meio doido, né? Falar assim: mas qual que é a localização aí do GPS? Você mandou localização no WhatsApp? Não, eu estou seguindo a estrela. E parece loucura, mas essa é a loucura de crer em Jesus no meio da nossa sociedade. Nós estamos sendo guiados pela estrela da manhã, que nós estudaremos agora, daqui a pouquinho, na nossa escola bíblica dominical. E eles então vão sendo guiados pela estrela, e a estrela para onde o menino está. Olha que incrível. Deus usando até as estrelas, e aí é muito sensacional, porque o Antigo Testamento vai dizer para nós que Deus ama as estrelas e que Deus deu um nome a cada estrela. Pensa nisso. E a estrela vai guiando, e aí a estrela para em cima da casa onde o menino Jesus estava. Diz o texto no versículo 10, estou caminhando para o final: e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. E isso aqui é muito precioso para nós, porque quando eles viram a estrela, eles entenderam que Jesus estava naquela casa, e assim eles se alegraram. E essa expressão é muito incrível, porque uma expressão vai remontando a outra, mostrando para nós o intenso júbilo, a intensa alegria. Olha o que o texto diz: eles se alegraram, e aí diz o texto, com grande e intenso júbilo, ou seja, eles ficaram hiper felizes, extremamente felizes. E o Natal é um tempo de alegria, mesmo que vivamos dias difíceis, porque na realidade nós sabemos a perseguição que Jesus e as demais crianças naquela época sofreram, nós sabemos as lutas econômicas daquele tempo, nós sabemos as crises que as pessoas viviam ali no primeiro século, mas nós também temos a certeza de que nasceu Jesus, nasceu o pão da vida, nasceu o nosso pastor, e por isso nós vamos adorá-lo, por isso nós vamos adorar com muita
mas muita alegria, porque Natal traz para nós esse sentido de alegria, de celebração, de festa, de canto, de louvor, porque nasceu o Redentor, nasceu a expressão máxima do amor. E por isso o texto vai dizer para nós que eles se alegraram com um grande e intenso júbilo. E você sabe que júbilo é aquela alegria irradiante, é aquela alegria de uma criança quando ganha um presente, é aquela alegria de uma criança quando ganha um presente e fica extremamente feliz, ele fica irradiante, os seus olhos brilham, e ele só começa a pular, ele rasga o embrulho, ele fica assim, completamente, eu diria, entre aspas, insuportável de alegria. Dia desses nós demos um pequeno presente para o nosso filho, e ele ficou tão feliz assim, ele estava insuportável, mas ele ficou felicíssimo. E o Natal traz isso para nós. O nosso tempo histórico é difícil, é um momento complicado, mas nasceu a expressão da alegria, e Jesus falou que daria para nós uma alegria intensa, uma alegria completa. Nasceu a razão da nossa alegria, nasceu Jesus. E assim como os magos que ficaram com um grande e intenso júbilo, nós somos chamados a nos alegrar no Senhor, lembrando que a alegria do Senhor de fato é a nossa força, e nós precisamos, em último lugar, reconhecer nessa conclusão que Jesus é Rei. Onde está o Rei dos judeus? Está no meu coração. Olha que incrível, versículo 11. Eles entram na casa, eles veem o menino e eles adoram o menino. Eles adoram. Eles reconhecem a soberania, eles reconhecem a divindade, eles reconhecem que eles estão diante daquele que foi enviado por Deus. E esse é o sentido do Natal para nós, reconhecer que Jesus é o verbo de Deus, o Logos de Deus, que Jesus é o Emmanuel de Deus. O que é Natal para nós, senão esse princípio de adoração? E diante do rei, o que a gente faz? Diante de um rei, a gente adora, a gente celebra. E aí eles começam a abrir os presentes, eles abriram os tesouros, diz o texto, e entregaram ofertas que reconheciam a realeza de Jesus. Porque assim, todo rei naquele contexto do primeiro século recebia no ato da sua coroação ouro, incenso e mirra. E aqui nós temos Jesus recebendo dos magos ouro, incenso e mirra, e eles estão reconhecendo que Jesus é de fato o Rei. Concluo dizendo: o Rei Jesus nasceu no meu coração. O Rei Jesus fez e faz toda a diferença na minha vida e na minha espiritualidade. Eu reconheço que Jesus é Deus, que Jesus é o Filho de Deus, e que o Natal só tem sentido quando nós reconhecemos que Ele é Rei. A pergunta inicial dos magos era essa: onde está o Rei dos judeus? Eles foram e encontraram. E a minha pergunta para você é essa: onde está o Rei da vida? Onde está o Rei dos reis? Eu espero que você coloque a mão no seu coração e fale assim: está aqui no meu coração. Porque nós aqui da equipe já falamos isso. O Rei dos judeus, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aonde está? Ele está aqui no meu coração. Cante conosco nessa hora. Vamos celebrar.